Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, sigo fazendo aquilo que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje o papo vai ser sobre literatura, tá? Vamos falar um pouquinho aí sobre uma palestra, um trecho, né, de uma palestra do Alejandro Zambra, que é um escritor chileno da cena contemporânea lá do Chile, tá? E ele fala sobre a Clarice Lispector, sobre a relação do escritor com o leitor, sobre, enfim, né, a literatura no mundo de hoje, a crise dos gêneros e também sobre a literatura chilena, tá? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí. Então o título é esse aí, Alejandro Zambra, Clarice Lispector e a literatura como raiz e como asa. Então vamos também usar aquelas ideias do Mia Couto, tá? Da raiz e da asa, para poder pensar essa questão aí. Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito, tá? E, enfim, o livro já tem um ano, mas sigo aqui divulgando o livro a despeito das bizarrices que eu sigo aturando aqui. E, para além disso, meu romance também está na editora, assim que ficar pronto, eu troco com vocês aqui também. Provavelmente vai ficar pronto aí para o início de setembro, beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, sobre essas questões levantadas pelo Alejandro Zambra. Antes, já aqui também, já que ele está falando da Clarice Lispector, né, eu deixo aqui a dica do livro dele, que eu tenho aqui, também os livros da Clarice que eu já li, tá? Então, tem esse trabalho aqui dele que é o Múltipla Escolha, certo? Que é alguns classificam como romance, outros como um trabalho experimental ali e tal, enfim. Então, eu ainda não li, mas está aqui, comprei já, tem uns 2 meses aí, e ele já está na lista aqui dos próximos a serem lidos, beleza? E aí, para quem se interessa pela Clarice, né, tem aqui os livros dela que eu já li. Eu li, na verdade, dela 5 livros, tá? Então, A Paixão Segundo GH, que é o romance dela mais conhecido, né? E virou filme também, recentemente aí no cinema, tá? Um ótimo romance, né? Esse aqui também, Um Sopro de Vida, que é outro romance dela também, que na verdade para mim é o melhor livro dela. É um livro sensacional, que ela faz ali um experimento narrativo do autor conversando com a personagem. Então, enfim, é interessante isso porque é um pouco, enfim, né, o trabalho de todo escritor, dialogar com o personagem, ir modificando ali, ao mesmo tempo sendo modificado também pelo personagem. Então, enfim, né, por essa experiência aí rica que é a produção dos textos e tal, tá? Então, segue essa dica aí da Clarice, Um Sopro de Vida. Tem essa novelinha dela aqui também, que é Água Viva, tá? Que é um texto muito bacana também, muito bem feito, muito bem escrito, e um texto curto, né? Na verdade, tem aqui, deixa eu ver, tem 87 páginas, tá? Então é rapidinho de ler, bacana pra caramba também, tá? Alguns classificam como romance, outros como novela, porque a novela é aquele texto ali que está entre o conto e o romance, tá? E tem os 2 livros de contos dela, tá, que eu tenho aqui, que é A Legião Estrangeira, que é esse aqui que também tem vários contos legais aí da Clarice, certo? E esse livro aqui, que é justamente o livro de onde o Alejandro Zambra tira um dos contos para começar ali a refletir sobre a Clarice, tá? Que é o Onde Estivestes de Noite, tá? Que é esse livro de contos dela aqui também. E o conto que ele utiliza, ele diz lá que ele chama de A Relação da Coisa, né? Agora, aqui no livro dela tá no original aqui da Clarice, a palavra que eles usam é o relatório da coisa, né? Talvez tenha sido aí traduzido para o espanhol de uma outra maneira, ele está traduzindo como a relação da coisa, tá? E aí, ainda para finalizar aqui esse introito, digamos assim, né, cito de novo aqui o trabalho do Mia Couto, tá? Esse Obama Fosse Africano, no qual ele fala sobre a questão do homem plural, né, que é o raiz e asa, ele é o idioma plural. Então está aqui na página 24, ele fala disso aqui, e vamos usar essas ideias para nortear aqui também, que a gente vai falar sobre o Alejandro Zambra, né? Ele diz, o Mia Couto, né, o que advoga é um homem plural munido de um idioma plural. Ao lado de uma figura que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar, do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. E aí, nessa reflexão aqui, vale pensar qual é o idioma plural da literatura, né? Ou seja, qual é o idioma que a literatura fala para poder criar sua raiz, como, enfim, né, como tradição, e qual é o idioma que ela vai, construindo e mesclando na sua experiência tradicional para poder, fazer valer aí a sua experiência de asa no mundo atual, né? É um pouco isso que o Alejandro Zambra cita ali quando ele fala da questão dos gêneros e tal, da crise dos gêneros, né?
e tudo mais, tá? Então, enfim, é a língua que nos faça ser mundo e uma outra que nos faça sair do mundo. A literatura e as artes, de maneira geral, né, estão funcionando nessa lógica aí de mesclar linguagens, de mesclar gêneros, etc e tal, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, tanto no sentido mesmo da estética do texto, quanto também na ideia de literatura nacional, né? Porque ele fala um pouquinho sobre isso também em relação à literatura chilena, e vale pensar algumas coisas que ele diz ali, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos para o texto dele. Ele diz o seguinte aqui, né? Digo o que tenho que dizer sem literatura, escreve Clarice Lispector, em A Relação da Coisa, né? Que é o relatório da coisa, né? Aquele conto dela, né? Um conto, ele diz que é um conto belo e muito estranho, que se dedica a investigar a infernal alma tranquila de um relógio despertador. Não conheço, diz o Alejandro Zambra, né? Não conheço definição melhor para o ato de escrever, ao menos não uma mais precisa, pois realça um fato que considero essencial. Aí ele diz aqui, né, o que ele acha essencial. Para fazer literatura é necessário não fazer literatura. Isso aqui é um pouco, já comentando, né, isso aqui é um pouco essa crise do gênero, ela também trouxe uma crise da própria separação entre literatura e vida, né? E alguns autores, alguns pensadores, alguns escritores, enfim, né? Alguns comentaristas também, eu percebo em alguns, né, quando a gente lê esse tipo de posicionamento, não, porque a literatura, enfim, né, a literatura e a vida estão mescladas, mas uma coisa é a literatura, outra é a vida. Alguns têm achado como saída para essa crise distanciar, né, criar uma separação entre literatura e vida, né? É uma certa aí, enfim, talvez aí um comportamento meio enfim, que denota um certo receio, né, dessa mestiçagem, né, entre a literatura e a vida, que na verdade, no fundo, sempre existiu, né, porque ninguém faz literatura morto, nem ninguém lê literatura morto. A gente está sempre vivo e os símbolos, né, que a literatura acrescentam para a gente, ensinam para a gente, eles vão se incorporando no que a gente no que a gente pensa, como exemplos, como, enfim, alternativas ali de reflexão, etc. e tal. Então, eu acho que essa postura, inclusive, é uma postura até que desconsidera uma coisa que sempre existiu, né? E talvez ela seja resultante dessa crise que a gente está vivendo, que alguns acham esse escape, né? Bom, enfim, e aí tem, ainda nesse ponto aqui da fala dele, tem uma frase aqui do Robert Scarpitti, tá, que está citado aqui nesse livro da Leila Perrone Moisés, Mutações da Literatura no Século XXI, e ele diz um negócio aqui, na página 19, né, que é bem um pouco isso aí, né? Ele diz, o problema está longe de ser resolvido e é de fato visível que as ciências da literatura atuais repousam cada uma sobre um postulado próprio, que exprime um dos conteúdos contraditórios da palavra literatura. Quer dizer, cada ciência que estuda a literatura, enfim, né, uma socioliteratura, uma literatura, digamos ali, uma estética da literatura, e várias, tem gente que estuda a partir da hermenêutica, outros a partir do marxismo, enfim, né? E aí ele continua, né? Sem dúvida é possível lançar pontes entre elas, abrir portas, mas podemos temer que a palavra literatura não sobreviva à operação. Foi uma série de ambiguidades que fez sua fortuna, é possível que um esforço de esclarecimento a perca para sempre. Inclusive, essa frase aqui é uma das epígrafes do meu romance, que está para sair aí, porque é um pouco que norteia ali a produção da história, tá? Quando ficar pronto eu faço um vídeo aqui para explicar alguns detalhezinhos ali para vocês, sem obviamente contar, né, a história do romance, tá? Mas enfim, isso aqui também representa bastante aí o que o Alejandro Zambra está ponderando ali, porque e esse, digamos, esse impasse, né? Porque é um pouco isso aí, né? Para fazer literatura é necessário não fazer literatura. E é isso, né? A gente fica o tempo todo nessa fronteira ali, nesse limbo, né? Entre o que é a literatura e o que é a vida, mas isso porque isso talvez seja um escape que a gente ainda fica aqui meio que, digamos, né, perdendo tempo com isso, né? Quando, no fundo, o mais importante é você produzir os textos e até as experimentações, ignorando, do meu ponto de vista, né, ignorando essa distinção entre literatura e vida, porque ela me parece ingênua e contraprodutiva, né, digamos, contraproducente. Tá? Então ele continua, né? Os livros dizem não à literatura, alguns, outros, a maioria, diz que sim.
obedecem ao mercado, ao Espírito Santo, ao governo, ou à plácida ideia de uma geração, ou ainda a mais plácida ideia de uma tradição, né? Quer dizer, ele está falando aqui dessas vinculações tradicionais e me parece que também tem um problema nessa fala, que é o de tratar a literatura hoje ainda como se ela tivesse digamos, né, essa conexão absoluta com essas marcações antigas, né? Então talvez a literatura não diga, ele diz aqui, né, que os livros dizem não à literatura, né? Talvez os livros não digam não à literatura, mas sim à forma tradicional como se classificava a literatura, né? A literatura já migrou para outras, enfim, para outras formas, outros símbolos, né? Outras maneiras de significar aquilo, tá? Muitas delas contemporâneas e que não tem mais vinculação com isso aqui, ou que trabalham essas ideias, né, de mercado, Espírito Santo e governo, né, que ele pegou inclusive 3 ideias que são a ideia do mercado, então uma das mais pobres, né, porque a literatura de mercado, essa literatura chamada de mercado, normalmente ela é feita visando radicalmente ali manter certos nichos, certos padrões de escrita muito rasos para vender livro, né, simples assim. Então isso talvez não seja um bom parâmetro, né, para definir o que é literatura. E essa coisa de religião também não, e governo também não, né? Bom, e aí ele continua dizendo, né? Eu prefiro os livros que dizem não a esse tipo de coisa, né? Esse tipo de marcação antiga, né? Às vezes, ele continua, né? Prefiro até mesmo os livros que não sabem o que estão dizendo. E aí isso lembra automaticamente o Beckett, né? Está aqui os últimos trabalhos do Beckett, né, Companhia e os Outros Textos, que é um escritor que nitidamente ele fazia uma literatura quase que sem roteiro ali, né? Especialmente esses textos finais dele, é uma coisa que você percebe que a história vai caminhando sem nenhum tipo de sequência lógica, né? E é um pouco isso aí. Ao mesmo tempo, isso reflete também uma crise que está aqui em um dos textos aqui do Roland Barthes, nesse livro aqui, né, que é o Inéditos Política, onde ele fala, inclusive, da questão da linguagem plural, da pluralidade do sentido, né? Que tem a ver com essa questão que o Mia Couto levanta ali. E aí tem um trecho aqui que o entrevistador cita dele, né, do Roland Barthes, que diz o seguinte, né? Da conexão dele com a língua japonesa. Porque o Roland Barthes escreveu um livro sobre o Japão, né? Então o entrevistador diz o seguinte, citando ele, né? Abre aspas, conhecer uma língua estrangeira estranha e, no entanto, não a entender. Perceber nela a diferença sem que essa diferença seja jamais recuperada pela socialidade superficial da linguagem, comunicação ou vulgaridade. Quer dizer, essa relação com a língua estrangeira sem, inclusive você se privando até mesmo da tradução, né, para que fique uma relação ali radicalmente estrangeira mesmo, né? Ele mesmo diz isso, quer dizer, que é uma relação que é quase que sonora, estritamente sonora, com os tons, né, com o ritmo da fala e com a morfologia primária ali daquelas conexões que você não existe uma conexão, né, da palavra com um símbolo, com um significado, né? Então, quer dizer, tudo isso aqui reflete isso aqui que o Alejandro Zambra está ponderando aqui quando ele fala de que prefere até mesmo os livros que não sabem o que estão dizendo, né? É um pouco isso aí. Agora, isso tem, enfim, né, tem os prós e os contras, porque esse exercício é um exercício fundamental para qualquer pessoa enfim, que busca ali um contato mais profundo com a literatura, mas, por outro lado, isso, quando fica só nisso, né, ele diz às vezes, então não é o caso dele, mas eu estou aqui apenas fazendo um comentário além, né, quando fica só nisso, você acaba ficando numa conexão ali meio que muito autocentrada e sem, talvez, uma variante de experiência ali que pode ser interessante também, né? E as traduções fazem isso de maneira aí fantástica, né? A gente tem tradutores brilhantes aí no Brasil e os livros são traduzidos toda hora e isso é bacana. Então ele continua, né? Me custaria muito esforço buscar afinidades reais com um estilo ou uma tendência, sobretudo porque prefiro não ter um estilo e não aderir a nenhuma tendência. É também um pouco isso que eu disse aqui, né? Quando eu apresentei ele, né? Quer dizer, a gente está vivendo essa lógica. O meu romance mesmo é um romance que eu defini ali como
provisoriamente, enfim, né, mas como romance e ensaio, né, porque é uma mescla dos dois, né, e é uma mescla proposital, porque é para mostrar mesmo que esse hibridismo acontece o tempo todo, né, a literatura ela é muito filosófica, a filosofia também é muito literária, e a vida também é muito literária, a literatura também é muito vida também, enfim, né, então tudo isso é para mostrar que essas fronteiras são, enfim, problemáticas, tá? A raiz e a asa estão aí radicalmente mescladas, né? E o barato é você exercitar essa oscilação, né? E tudo mais, tá? Então ele continua. Eu não saberia ser consequente, não saberia me submeter a um receituário ou causa comum. Isso seria desnecessário, sem dúvidas. Eu gosto de ler. Pode parecer estranho dizer isso, mas já não tenho tanta certeza de que os escritores gostam de ler. Não sei se foi Sting ou Bono, né, seria o Bono Vox do U2, né, quem disse que ao escutar uma canção muito boa senti inveja por não tê-la escrito. Não sei se foi Roberto Roarroz ou Marcelo Pellegrini quem escreveu esse poema que demonstra até que ponto a inveja de Sting ou de Bono é absurda. Né? E o poema diz o seguinte, abre aspas, para ler o que quero ler precisaria escrevê-lo, mas não sei escrevê-lo, ninguém sabe escrevê-lo. Né? E aí ele continua, né? Escrevemos para ler o que queremos ler, escrevemos quando não queremos ler os outros, mas na maior parte do tempo queremos ler os outros, por isso não entendo a inveja de Sting ou de Bono, né? Eu também não, porque, enfim, né? Ainda que a gente até possa sentir uma inveja boa, digamos assim, né? Que é aquela inveja que não gera, enfim, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de estresse e tal, no fundo, você entrar em contato com uma obra bem feita é motivo ali de você, enfim, é um prazer, aquilo é uma satisfação, é uma fruição, né? E ao mesmo tempo você pode dialogar com a obra, recriar, né, da sua maneira e tudo mais, quer dizer, o fato de uma obra ser muito bem escrita não impede que você também produza em cima dela as suas releituras e etc e tal, né? Então essa coisa aqui de para ler o que quero ler precisaria escrevê-lo é uma coisa meio também autocentrada demais, né, que não ajuda aí a ampliar os horizontes, tá? Bom, e aí ele continua, né, dizendo que nós escrevemos apenas quando esses outros não escreveram o livro que queríamos ler, por isso escrevemos nosso próprio livro, que nunca será o que gostaríamos que fosse. Dizemos não à literatura para que ela, por sua vez, diga não para nós. Esse não, na verdade, dele não é um não, no meu ponto de vista, né, e na minha experiência, não é um não à literatura, mas é um não às formas fixas e tradicionais do que se chama de literatura antiga, né? Agora, você pode, inclusive, e aí está a fala do Scarpiti, né, que eu citei aqui no início, a gente está o tempo todo recriando a literatura conforme a gente vai criando experiências novas ali de texto, de produção e tudo mais, que ampliem essas marcações antigas para novos horizontes ali e tal. Né? Então, enfim, interessante pensar isso aí também. E aí isso aí também parece um certo drama da incompletude, né? Isso aí, né? Porque a gente vive isso também, né? Uma época aí da incerteza, da incompletude, da ausência de originalidade absoluta, enfim, né? E da ausência de um gênero totalmente fechado no texto. Então, quer dizer, isso aí, muitos autores sentem isso como uma espécie de drama, né? E é interessante também pensar que essa experiência de escutar ele ali falar, né? Parece que ele usa a palavra literatura ainda fixado nas marcações antigas, né? Então, quer dizer, talvez eu, por exemplo, prefiro usar a palavra literatura de maneira mais ampla e até mudar, né? Porque o título do meu romance, vocês vão ver aqui quando eu anunciar, ele já é um certo deslocamento disso, né? Uma sugestão de deslocamento para essa palavra, né? Literatura, tá? Aí ele continua, para que o livro seja sempre um espaço, né, que não esperávamos, né? E aí tem essa coisa da novidade, né, da novidade ali sistemática de a gente está o tempo todo buscando a novidade na literatura e isso é interessante aí, tá? Deixa eu ver aqui, pessoal, se tem mais alguma coisa. Bom, vamos ver. Aí continua, né? Uma saída, mas não a saída que esperávamos, né? E aí ele abre aspas de novo aqui, não saber escrever talvez seja exatamente o que me salvará da escrita, diz Clarice Lispector, né? Mais uma vez. Nas crônicas de A Descoberta do Mundo, que é um livro da Clarice, né? Lispector insiste no desejo de que seus contos não sejam contos, de que seus romances não sejam romances, e não por apego a um experimentalismo forçado ou a um desses lugares comuns que com admirável paciência martelam nas oficinas literárias. Lispector não busca surpreender o leitor ou cativá-lo.
Ao contrário, ela quer se tornar cativa de uma história que poderia abandonar, mas ela continua escrevendo para saber como é, quanto falta e como começou, né? Isso é interessante também porque essa ideia de que você não escreve buscando, né, surpreender o leitor e cativá-lo, né, tem uma ambivalência também aí, né? E aí eu vou fazer um comentário meu aqui, né? Eu diria o seguinte: é preciso ignorar o leitor e ao mesmo tempo considerá-lo em sua máxima potência de incomensurável, né? Na sua singularidade absoluta e inalcançável, quer dizer. E isso é bacana, porque você nunca sabe o que vai sair ali de um comentário, de uma releitura, né? E ao mesmo tempo, se você também fica preso demais no que o leitor está querendo, você cai nessa literatura de mercado rasa que a gente tem aí, que normalmente produz textos mais pobres, né? E aí, sem isso, a escrita ou se perde, né? Ou seja, sem você considerar, né? Se você ignorar o leitor e ao mesmo tempo considerá-lo na sua, enfim, né? Na sua incomensurabilidade ali, né? Na sua singularidade, quase não saiu aqui, da sua singularidade inalcançável, né? Se você não considerar isso, do meu ponto de vista, a escrita ou se perde numa autossuficiência radical ou acaba caindo no vazio do pouco importa, né? É preciso entender o leitor como uma parte de sombra protagonista da escrita, uma espécie de louvor da sombra, né? Que é esse livro aqui do Junichiro Tanizaki, tá? Que é mais aqui, mas sem divinizá-lo, né? Evidentemente, sob pena de se passar a entender a escrita como algo inútil, que é um pouco a crise ali do Mallarmé, né? Quando ele fez lá o Ptyx, né? E tudo mais, aqueles poemas lá que são radicais, o lance de dados e tal, tá? Mas especialmente o Ptyx, né? E essas questões também aparecem no meu romance lá, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Bom, e aí ele continua, né? Raríssimos poemas são permitidos, né? Do romance nem falar. Diz, de repente, né, a Clarice, e aí ele continua. E o conto é sobre a infernal alma tranquila de um relógio despertador que termina dessa forma abrupta. Abre aspas, agora vou terminar esse conto de mistério. Acontece que estou muito cansada, diz a Clarice. Tá? E aí o Alejandro Zambra continua comentando. Eu não acredito, diz ele, né, que exista um motivo mais legítimo para acabar um conto que o cansaço do escritor. Enquanto Clarice Lispector descansa, eu, no caso o Alejandro Zambra, né, abro parênteses. Diz ele, minha geração, agora ele vai falar da questão do Chile. E é interessante, né, porque vamos pensar exatamente essa questão da raiz da asa também aqui, né? Porque essa questão da raiz da asa do Mia Couto, nessa discussão aqui, dá para pensar, né, que o leitor é parte da asa do escritor, né? E o escritor é parte da raiz do leitor enquanto asa, né? Então, enfim, tudo isso também demonstra essa relação aí que é sempre um diálogo sistemático aí, enfim, e constante, né, melhor dizendo. Então diz o Alejandro Zambra, tá? Ele diz, minha geração é a última cuja formação literária foi fundamentalmente nacional. Nós crescemos lendo os chilenos mortos, para ser mais preciso, porque os demais estavam no exílio ou na prisão perpétua domiciliar daqueles anos. Ele está falando da ditadura do Pinochet, né? Na minha casa, como na maioria das casas de classe média, a biblioteca consistia unicamente de uma coleção de livros baratos que vinham de presente com a revista Ercilla. A biblioteca Ercilla incluía várias dezenas de títulos de cor vermelha para a literatura espanhola, de cor café para a literatura chilena e de cor bege para a literatura universal. Isso aqui demonstra também o quanto que a literatura e a arte, de maneira geral, foi censurada radicalmente nas ditaduras aqui na América Latina, né? E aí vale já deixar essa dica aqui do Bolanho, né? Estrela Brilhante, que é um romance do Bolanho que fala sobre isso, sobre a ditadura. Ali tem um poeta que é o protagonista e tal. Tá? Enfim, ele é aviador também, né? Bom, e também sobre esse livro da Pascale Casanova, tá? Que explica muito também do que ele está ponderando ali. Ele vai falar agora da questão do exílio, de como que, numa época de ditadura, numa época de censura dos livros, etc. e tal, as pessoas ali no Chile, na América Latina de maneira geral, né? Mas a experiência dele, mais especificamente no Chile, estavam entrando em contato ali com a sua própria literatura, meio que a partir, né, de uma relação com figuras que estavam exiladas, né?
Então, quer dizer, a literatura nacional vinha de fora. Olha que coisa esquisita isso, né? Mas, ao mesmo tempo, interessante. Então, a Pascale Casanova fala um pouco disso aqui também, dessas literaturas emergentes ali que, enfim, estão ali muitas vezes subditas a um discurso outro. Não é exatamente essa a questão dela aqui, né? Mas alguns detalhes que ela passa aqui podem servir para pensar essa questão que ele está levantando ali, tá? Enfim, e aí o que mais, né? Vamos ver aqui, para a gente finalizar aqui o vídeo. E aí ele chega num ponto aqui que ele diz, né? Não havia uma coleção de livros latino-americanos. Quer dizer, é um pouco isso também ali, né? Quer dizer, porque quando ela discute ali a questão da geopolítica da literatura, isso inclusive é uma certa crítica a certos pensadores extremos do modernismo que acham que acabou, né? A literatura nacional não existe mais e tudo mais. E o bacana é pensar isso, do meu ponto de vista, o bacana é pensar isso, inclusive a partir dessa chave ali do Miyakoto, né, da raiz da asa, nessa conexão do local com o estrangeiro, do estrangeiro com o local, do local com o mundial, né, e tudo mais, tá? Então, por quê? Porque isso aqui, de certa forma, também a literatura ela tem essa coisa, né, essa conexão com o estrangeiro, com o novo, com, né, aquilo que a gente não conhece, mas ela também gera uma certa lógica de pertencimento, né? E essa lógica de pertencimento ficou radicalmente ali poluída pelos ditadores aqui na América Latina, o que gerou um atraso, né, para a gente aqui, tá? Que é muito parecido com o atraso que o Miyakoto, que Moçambique, os países da África sentiram naquela época ali em que aqueles países eram colônias ainda dos países da Europa, né? Tá aqui o Terra Sonâmbula do Miyakoto, que explica muito bem isso, tá? Porque o Miyakoto, a experiência do Miyakoto é enriquecedora nesse nível também, porque ele é uma figura que mescla de maneira brilhante ali o regional com com as estéticas de vanguarda, as estéticas contemporâneas e tal. Ele não perde nenhuma das duas dimensões, né? Isso é bacana porque ensina muito nesse sentido também aos extremistas da tradição e aos extremistas da globalização, digamos, né? E aí ele finaliza aqui, né, o Alejandro Zambra, tá? Fazendo aqui algumas comparações. Ele diz: Dona Bárbara, Martim Fierro e o Ficções do Borges figuravam entre os livros de literatura universal, que é curioso, né? Que é literatura latino-americana, mas que figuravam nessas coleções nacionais como literatura universal. Curioso isso, né? Tá aqui inclusive o Ficções do Borges, tá? Tá aqui, ó, né? Tá, o meu livro preferido, sensacional esse livro aí. E, enfim, ele continua dizendo que, e se bem me lembro, ele continua, né? O título mais atual dos espanhóis era Niebla, de Miguel de Unamuno. Minha geração cresceu acreditando que a literatura chilena era de cor café e que não havia algo assim como uma literatura latino-americana. E isso também chama atenção para aquela discussão do refugiado, né, do Agamben, né, tá aqui, né, o refugiado do Agamben e a experiência de refugiado do Ailton Krenak, né, porque tem muito disso aí nessa questão da literatura como pertencimento e você não enxergar esse pertencimento na experiência literária, que muita gente também cresceu sem enxergar. Isso atrapalha não apenas a experiência pessoal de algumas pessoas, né, mas também a própria dimensão do que é o próprio país, né? Porque a literatura também constrói uma história ali, né? Não só de pertencimento, mas de autoimagem, né? Do país. Enfim, e aí para finalizar ele diz, né? Quando eles apareceram, esses escritores latino-americanos, no começo dos anos 90, a literatura do exílio, os livros latino-americanos e gringos, europeus e japoneses, lemos os próprios como se fossem alheios, né? Olha só que bizarro, né? E que curioso, né, ao mesmo tempo. E os alheios como se fossem próprios. E o Kio Mishima foi nosso Severo Sarduí, César Valejo foi nosso Paul Celan, Macedônio Fernandes foi nosso Lawrence Sterne, Raymond Carver foi nosso Raymond Chandler, Álvaro Mutis foi nosso avô, Robert Creeley foi nosso amigo mudo, Marguerite Duras foi nossa Delmira Agostini, e Delmira Agostini, que era uma poetisa portuguesa, né? Aliás, desculpe, uma poetisa uruguaia, tá? Delmira Agostini, nosso Edgar Allan Poe, tá? E Emily Dickinson foi nosso primeiro amor, e Borges foi o nosso Borges, tá? Então ele finaliza aqui com essas colocações. E aí eu deixo aqui para vocês a dica, né? Porque como ele falou dessa questão do ato de escrever, citando inclusive a Clarice, eu deixo essas 3 dicas aqui, mais uma vez o Ficções do Borges, o Pierre Menard, tá?
o Esperando Godot, do Beckett, e o 6 personagens à procura de autor, do Luigi Pirandello. Porque para mim a literatura é um pouco isso, né? Os personagens, misturar essas 3 lógicas aqui, pelo menos, né? Para além das outras. Trabalhar os personagens como se eles estivessem sempre buscando ali um autor, um protagonista que de certa forma está ausente, que, né, em parte é o leitor, e o Pierre Menard como a figura desse protagonista ausente, que é o leitor, que a gente está ali em conexão com ele o tempo todo, tá? Então, um pouco isso, esse texto aqui um comentário sobre essa fala do Alejandro Zambra. Enfim, bacana aí para pensar a literatura, tá? E eu volto aí no vídeo de amanhã com vocês, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui.